Seja bem-vindo ao nosso estudo, de quarta-feira aqui da CCA, onde nós estamos estudando o plano da redenção. E hoje nós vamos olhar um pouco mais de perto aí para a aliança abraâmica. Mas antes disso, quero fazer um pequeno retrospecto aí das lições anteriores, para fixar mais aí você seguir aí a sequência, de todo esse estudo. Então nós vimos que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, com o propósito de refletir sua glória e viver uma eterna comunhão de amor com ele. Então, esse é o propósito para a criação do homem. Deus criou para o homem um planeta maravilhoso, cheio de beleza e com todos os recursos que satisfariam as necessidades desse homem aqui na Terra. E nós vemos que também Deus entregou o planeta, a Terra, ao homem para que o governasse. E deu-lhe autoridade delegada para fazer isso. Mas tudo em linha, em harmonia com as leis do Criador. O arqui-inimigo de Deus, Lúcifer, ou Satanás, ou Diabo, tornou-se também inimigo do homem. E cheio de inveja, ele entrou aí pelo engano na terra e conseguiu plantar a sua semente venenosa de rebelião e independência de Deus no coração do homem. O homem rebelou-se contra Deus, perdeu a sua glória e agora sofre um outro nascimento, o nascimento espiritual no reino das trevas. E foi separado da comunhão com Deus e entrou no caminho da morte e da mais completa degeneração do seu espírito, alma e corpo. Apesar da traição, Deus veio ao encontro do homem no jardim do Éden, falou das consequências do pecado, mas também anunciou o plano de redenção, que está ali em Gênesis 3:15. Deus prometeu que voltaria o homem ao cenário, voltaria ao cenário dos homens, aqui a existência do homem na terra, na pessoa de um outro filho, o Filho de Deus, aqui anunciando Jesus, que seria sua semente, que entraria na terra pela porta legal, que é o nascimento físico. Cada semente produz de acordo com a sua espécie. E aqui esse filho viria da semente da palavra de Deus. Então ele haveria de ser aqui a expressão do próprio ser de Deus. E também seria filho do homem. Filho de Deus, filho do homem. Estamos falando de Jesus. E então nasceria através, como nasce toda criança aqui na terra, de um pai, de uma mãe terrena, nasceu de Maria, mas não de José, porque aí quem gerou o filho no útero de Maria foi a palavra de Deus. Então a semente de Deus, Jesus, quebraria a aliança do homem e Satanás, destruiria o poder de Satanás e abriria o caminho para o homem passar por uma recriação do seu espírito, tornar-se filho de Deus, reconciliar-se com Deus e aí ter com ele uma eterna aliança de amor.
Deus expulsa o homem do jardim do Éden, vedando o acesso dele, né, à árvore da vida, porque senão, se ele comesse dessa árvore, ele viveria no pecado para todo sempre, sem nenhuma esperança aí de salvação. O homem não viveria aqui eternamente em seu estado de pecado, né? A carne, com seus desejos usados na queda, seria destruída, voltaria ao pó, mas através da semente de Deus que viria, o caminho estaria aberto para a redenção do homem, né? Através da recriação do seu espírito, que é o seu verdadeiro ser. Apesar do pecado, Deus não entrega o homem à sua própria sorte. E, respeitando sua vontade livre, ele vai estabelecendo alianças com aqueles cujos corações se voltam para ele, tendo aí o propósito, né, de tornar possível a entrada legal de sua semente na terra, para que através dela aí pudesse recriar uma nova descendência de filhos e filhas de Deus, que outra vez manifestariam a sua glória e teriam com ele uma eterna comunhão de amor. Então veja, até que Jesus venha, Deus vai estabelecer alianças com o homem. Depois de cerca, né, de 2000 anos, porque de Adão a Abraão nós temos 2000 anos. Deus encontra um homem aqui na terra, Abraão, um homem disposto a crer nele e obedecê-lo até as últimas consequências. Com ele, Deus estabelece a mais extraordinária das alianças com um filho de Adão. Abraão é descendente de Adão. E promete, então, que dele viria o descendente, o Cristo, né, que é a semente de Deus e também a esperança de todas as nações, e aquele em quem todas as famílias da terra seriam abençoadas. A aliança é um estudo muito lindo, muito importante, mas aqui nós estamos apenas abordando assim, né, rapidamente, e depois desse estudo nós queremos trazer o estudo das alianças. Agora vamos ver as responsabilidades da aliança entre Deus e Abraão. Então vamos olhar aqui para a aliança abraâmica. Todas as alianças têm privilégios e responsabilidades. Então, o mais nobre motivo aí para estabelecer uma aliança é o amor. Deus é amor. O amor é expresso no dar e no tudo fazer para o bem-estar da pessoa amada. As alianças implicam no doar-se a si mesmo um ao outro, quando todas as coisas se tornam comuns entre as duas partes, tanto bens quanto dívidas, tanto privilégios quanto responsabilidades. A aliança que Deus vai estabelecer é certamente desigual, né? Porque o homem não tem nada para oferecer para Deus senão as marcas terríveis do pecado. E Deus, por outro lado, né, é perfeito, é santo, né? Pode todas as coisas. Então, isto demonstra quão profundo, grande, extenso, eterno, indescritível e maravilhoso é o amor de Deus pela sua criação. Esse amor não depende do que o homem é ou faz,
mas da essência do próprio ser divino, né, que é o Senhor. Então, essa essência é o amor de Deus. Primeiro, a parte de Deus na aliança tem dois aspectos, né? Olhando para Gênesis 12, versículos de 1 a 7. Promessas e mandamentos. O estudo desta aliança, então, nós sabemos que é muito vasto, mas nós vamos resumir para vocês. Na apostila vão aparecer os textos que respaldam todas as nossas afirmações. Então vamos ver as promessas, segundo Gênesis 12, 2, 3 e 7. De ti farei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Darei à tua descendência esta terra. Essas foram as promessas de bênçãos de Deus para Abraão. Agora, todas essas bênçãos foram cumpridas, por exemplo, na bênção de Melquisedeque, lá em Gênesis 14, né? Na prosperidade material de Abraão, no bem-estar físico, nas vidas de Isaque, seu filho, Jacó e Israel, ou ex-Jacó, cujo nome foi mudado. Convém aqui salientar que as alianças eram extensivas à descendência, então passava para a descendência, do pai para o filho, do filho para o neto, e assim por diante. Portanto, Deus vai confirmar sua aliança com Isaque, Jacó, ou seja, Israel, de acordo com os textos, a seguir. Aí são vários textos, e os três aí participariam de uma só aliança, descendentes de Abraão, então seria aí Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó. E depois vem José, filho de Jacó ou Israel. Então, nós temos aqui que não resta a menor dúvida, que a maior de todas as bênçãos que o Senhor prometeu foi a promessa messiânica, ou seja, a vinda do Messias. Esta foi a maior de todas as promessas, a que envolvia aí o nascimento da semente, o nascimento do Messias, cumprindo aí na nova aliança, Ela é confirmada a Isaque, a Jacó, a Judá, a nação de Israel e finalmente a Davi também. A bênção do Evangelho de Cristo, que é a semente de Abraão, Isaque e Jacó, bem como de Judá, também através de Davi. No Novo Testamento, ele começa com esta afirmação, Mateus 1:1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aí nós temos as responsabilidades, que são os mandamentos, de acordo com Gênesis 12:1. Sai da tua terra, corta as pontes com a tua cultura pagã de origem, sai da tua parentela, corta as pontes com as heranças familiares enraizadas no paganismo, sai da casa de teu pai, corta as pontes com os próprios pais para buscar uma experiência pessoal comigo, Deus dizendo a Abraão.
Vai para a terra que te mostrarei. Entra na aventura de um caminho de fé. Agora, a parte de Abraão, nos termos da aliança, fé, Abraão tinha que crer em Deus e obediência. Então, a fé de Abraão foi provada por sua inquestionável obediência e esta foi sustentada pela sua atitude de fé. Vamos ver o supremo teste da fé e da obediência de Abraão. Vamos olhar para o capítulo 22 de Gênesis e ali vemos também os direitos e deveres da aliança. Primeiro, uma prova em forma de pedido, mandamento. Gênesis 22, 1 e 2. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Segundo, uma obediência incondicional. Gênesis 22, 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então veja, Abraão aqui como parceiro da aliança jamais negaria algo ao El Shaddai, o Todo-Poderoso. Terceiro, uma fé que vê o invisível. Gênesis 22, 4 e 5. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vocês. Então, Abraão não sabia que iria sacrificar seu filho? Deus tinha dito claramente, né? Porque disse que voltaria com ele depois do sacrifício? Por causa da sua fé inabalável em Deus e sua promessa. O Senhor dissera: em Isaque será chamada a tua descendência. Gênesis 17, 19. Ora, morto não gera descendência e Deus não pode mentir. A fé de Abraão resolve o problema com uma conclusão muito simples. Eu vou fazer o que Deus me pediu e Deus fará o que ele me prometeu. O que ele vai fazer eu não sei, mas uma coisa eu sei: eu voltarei com meu filho vivo, porque a promessa declara que é através dele que eu serei uma grande nação. Creio que Deus pode, depois de morto, trazê-lo à vida, mas a sua palavra não falhará e a minha obediência a ele não questionará. Quarto, a profecia pedido de Abraão. Lá em Gênesis 22, 6 a 8. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, a faca. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos.
aqui está Abraão levando seu filho, né, como cordeiro para oferecer a Deus o seu sacrifício. Agora o seu filho pergunta pelo cordeiro do holocausto, mas como profeta e cabeça de aliança, Abraão faz uma assombrosa declaração: Deus proverá para si meu filho, o cordeiro para o holocausto. O que estava por detrás desta palavra? Aqui estou eu, trazendo em sacrifício a Deus o meu cordeirinho, né? Que é meu filho, filho da promessa, o único e amado. É minha oferta de obediência, fé e amor para Deus. Mas um dia Deus nos dará seu cordeiro, seu próprio filho, único, amado, a semente da promessa. Jesus declarou: Abraão viu o meu dia e alegrou-se. Quando Abraão viu o dia de Cristo? Nesse dia de prova que ele estava passando. Quinto, Abraão passa na prova. Gênesis 22, 9 a 12. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. No capítulo 11 de Hebreus, falando sobre os heróis da fé, o autor cita este incidente nos seguintes termos. Lá, Hebreus 11, 17 a 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Sexto, um sacrifício substituto para o filho de Abraão. Gênesis 22, 13, 14. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá, Jeová Jiré. E aqui perguntamos, né? O Senhor proverá. Proverá o quê? O Cordeiro de Deus. Sua semente que esmagaria a cabeça da serpente e traria redenção para a raça humana. O filho de Abraão tinha um animal para substituí-lo em sua morte, mas Deus não teria substituto para o seu filho. Ele mesmo provaria a morte a fim de libertar os homens da tirania da própria morte. Sétimo, o juramento da aliança. Gênesis 22, 15 a 18. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor,
Porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Estava ratificada a aliança, estava demonstrado no céu e na terra e no reino de Satanás que Deus teria tudo de Abraão e Abraão teria tudo de Deus. A aliança era para valer. Uma avenida legal para a entrada na terra da semente de Deus que viria, né, a mais tarde. Como Deus deu a terra aos filhos dos homens, como na aliança todas as coisas são comuns, os filhos de Abraão seriam de Deus. E então, pelo que ele tornaria, né, Deus aí iria tomar uma mulher descendente de Abraão e Maria e plantaria aí nela a sua semente. E aqui nós destacamos algumas coisas. O juramento da aliança fala da sua eternidade, né? A aliança não passaria. A aliança com Abraão seria perpétua. A legalidade do plano é estabelecido. Abraão deu seu único filho, assim Deus daria também o seu único filho. Em todo o trajeto da aliança, Deus tem em vista seu filho. Aí é um traçado que vai chegar até em Jesus, né? Abraão creu em Deus. Então, a fé aqui de Abraão é um exemplo para nós. Abraão creu no nascimento sobrenatural do filho que Deus lhe prometera. Veja, né? Tinha a idade de 99 anos, sua mulher de 89 anos, e Deus anuncia a chegada de um filho. Humanamente falando, naturalmente falando, isso seria impossível, mas Deus, o El Shaddai, que pode todas as coisas, faria isso. E o filho da promessa veio, né? Então, assim como Deus prometeu a Abraão um filho, Deus também traria ao mundo seu único filho, né, para aqui entrar na terra pelo meio legal, que é nascendo como todas as crianças nascem, e só que a concepção desse filho foi sobrenatural, porque foi pelo poder da palavra de Deus. Abraão creu o suficiente para oferecer o único filho amado. Deus também ofereceria seu único filho amado em sacrifício a Abraão e a todas as famílias da terra. Abraão creu por 3 dias, né, que seu filho não passava de um morto. E assim também eles levaram 3 dias para chegar até o monte ali do holocausto. Assim também Jesus, né, passaria 3 dias e 3 noites ali na região da morte. Abraão creu a ponto de colocar seu próprio filho a lenha sobre as costas, né, de Isaac. Ele carregou o lenho do sacrifício, a lenha. E Jesus, tipificando, carregou o lenho, a cruz, sobre si quando ia em direção ao Gólgota. Abraão creu que Deus ressuscitaria seu filho e que através dele muitos filhos viriam. Deus pediu a Abraão que olhasse para os céus, visse quantas estrelas e assim seria a sua descendência. E Deus também enviou o seu filho para trazer uma nova descendência de homens regenerados, redimidos como filhos e filhas de Deus.
Então é cabeça de uma raça também, a raça dos filhos de Deus. Abraão creu que Deus proveria para si o cordeiro. Então, e Deus, 2000 anos depois, enviaria o seu cordeiro, né? E Jesus, quando foi batizado ali no Jordão por João Batista, ele ouve, né, dos céus: este é o meu filho amado. E João Batista acrescenta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, há um paralelo em tudo que aconteceu com Abraão, Isaque e depois o que veio a acontecer com Jesus. O importante é nós crermos em Deus, crermos na sua palavra, como tudo começou, como tudo foi elaborado por Deus, o seu plano de redenção para o homem, e não há outra maneira para nós nascermos de novo, nascendo no reino de Deus, nascendo espiritualmente, porque o nosso espírito é o nosso ser real. Matéria é matéria e volta ao pó. Mas o nosso espírito é imortal e é o nosso ser verdadeiro, e nós estaremos com o Senhor para sempre. Amém.